Caríssimos irmãos e caríssimas irmãs aqui presentes, na manhã deste domingo em nosso Santuário Diocesano Santo Antônio, e caríssimos irmãos e caríssimas irmãs que estão acompanhando a Santa Missa através da rádio difusora e também pelas nossas redes sociais. O terceiro domingo do tempo da Páscoa que hoje estamos celebrando, através da palavra de Deus, nós recebemos alguns exemplos muito significativos para o amadurecimento da nossa fé. Primeiro, todos os dias, todas as horas, portanto, em qualquer situação, em todas as situações, quando estivermos contentes ou tristes, quando tudo estiver dando certo e quando tudo parece dar errado na nossa caminhada nesse mundo, é preciso crer no Cristo ressuscitado. E quando a gente diz crer no Cristo ressuscitado, significa é preciso encontrar em qualquer dia e em todos os dias, em qualquer situação e em todas as situações, a vida do Senhor, a vida do ressuscitado, a vida de Cristo dentro da nossa vida. E se assim crermos, encontraremos o significado da presença viva de Cristo na nossa caminhada nesse mundo e não ficaremos pensando ou querendo voltar ao passado, mas esperançosos, seguindo o caminho que Jesus ressuscitado, o Senhor, tem para nos oferecer. No Evangelho de hoje, Pedro, os discípulos, já tinham recebido por 2 vezes a presença de Cristo ressuscitado, mas eles se encontravam enfraquecidos na fé. A maioria, todos praticamente, eram pescadores de peixes, e Jesus um dia os convidou para que eles fossem pescadores de homens, ou seja, convivessem com Ele e anunciassem às pessoas a graça da salvação, trazendo essas pessoas para Deus. Mas quando Pedro diz, eu vou pescar, ou seja, retornar à minha vida antiga, porque parece que as coisas ainda estão meio incertas para nós, e os outros disseram, nós também vamos. Esse eu vou pescar simbolizava que eles estavam ainda inseguros na fé, duvidosos do cumprimento das promessas de Jesus, que ele tinha feito antes de morrer e agora estava ressuscitado. Isso pode acontecer conosco também, quando tivermos alguns problemas na nossa vida. Eu vou parar de ir à missa, porque a primeira coisa que muitas pessoas fazem quando estão desanimadas ou passando por algum problema é deixar de vir à igreja. É a primeira reação, jogar fora aquilo que eu não posso jogar. Ou então vir quando me interessa, quando eu preciso, quando eu tenho um compromisso social, quando eu não posso fugir daquele momento. Mas outros vêm e dormem na missa, distraem, não estão atentos, não se envolvem. Por quê? Porque não estão de verdade experimentando no dia a dia da vida a graça que é necessária. Porque aquilo que é importante para mim eu vou atrás, eu busco. E assim deve ser nossa fé, e assim é a nossa fé.
Para Deus a gente não dá o que sobra, porque Ele não dá o que sobra para nós. Ele dá aquilo que é essencial para a nossa vida. Então, diante disso, a gente precisa estar sempre pronto para poder, em todos os momentos, depositar e manifestar, testemunhando a nossa fé. Eu não posso voltar atrás, eu tenho que caminhar, porque a ressurreição é vida, não é morte. Se eu volto atrás ao meu comodismo, eu transfiro as coisas do mundo mais importantes para mim do que as coisas de Deus, eu não estou caminhando, eu estou estacionado ou estou olhando para trás, com saudade da escravidão do Egito, sendo que Deus em Jesus, meu Senhor e Salvador, nos liberta de todos os males e abre as portas da vida, as portas da eternidade. Por isso que em qualquer momento da nossa vida, a fé, a oração se tornam a base do nosso crescimento e amadurecimento espiritual. Jesus, ao ser reconhecido pelo discípulo amado, os apóstolos se põem a caminho dele. Não estavam longe, apenas a 100 metros dentro do mar. Mas eles vêm correndo, embora não digam que é o Senhor que estava ali, mas eles já o reconheceram através do discípulo amado. Então o que precisam agora? Comer. E não é cada um deles que oferecerá o alimento, mas é Jesus que oferece para eles, convidando-os: vinde comer. E ali na praia já tinha peixe e pão. E aí nós percebemos que nesse domingo, em todos os dias, Jesus vem dizer para mim e dizer para você que está aqui, que acompanha a Santa Missa pela difusora e pelas redes sociais, Ele vem dizer para todos nós: vinde comer. Ou seja, experimenta dentro da sua vida a graça que eu tenho para lhe oferecer. Eu sou o pão que alimenta a sua vida. Eu sou o amor que você experimenta. Eu sou a vida que lhe falta. Eu sou a luz que você enfrenta nas noites escuras que você passa. Mas acredita no amanhecer, porque a noite escura vai passar à medida em que você confiar e sentir que eu estou ao seu lado em todos os momentos. E Ele nos pergunta, como perguntou a Pedro: você me ama? E Pedro fica até chateado e diz: o Senhor sabe tudo, o Senhor sabe que eu te amo. Jesus pergunta isso para Pedro, porque Jesus sabia que Pedro duvidava em muitas vezes daquilo que era Jesus dentro da sua vida. Eu vou dizer uma coisa para todos vocês que estão aqui: uma pessoa, quando ama verdadeiramente a outra, o seu coração está dentro do coração daquela outra pessoa. Amor não é palavra, amor é vida. E foi por isso que o único que reconheceu que era Jesus foi João, aquele que era chamado discípulo amado. Ou seja, quando você ama, o seu coração está dentro do coração da outra pessoa. Por isso que vocês que são casados, vocês deviam perceber, e acredito que percebem, se o coração do seu esposo está verdadeiramente dentro do seu coração de esposa, e se o coração da esposa está de verdade no coração do esposo. Então, aí vocês vão viver de verdade o amor de Jesus, vivo, ressuscitado, dentro da família. Não é a poesia
o amor. O amor é algo concreto. O amor é uma experiência de vida. Por isso que aquele discípulo jovem, ele estava mais dentro do coração de Jesus. E por isso ele reconhece o Senhor. Que Jesus, após a ressurreição, é chamado de Senhor. Mas todas as aparições de Jesus transformam o coração daqueles apóstolos. E conforme eles precisam dar o testemunho da fé, como escutamos na primeira leitura de hoje, quando estavam sendo condenados e perseguidos, eles dão o testemunho da sua fé. E Jesus diz para Pedro, numa palavra um pouco poética, numa parábola, o modo como Pedro morreria no evangelho de hoje. Pedro morreu também crucificado, como Jesus foi crucificado. Mas ele disse na hora: eu não mereço morrer como meu mestre. E então eles viraram a cruz de cabeça para baixo, mas continuou crucificado. Naquele local, naquela colina, onde hoje existe o Vaticano, onde o Papa mora. Então, Pedro deu até o fim o seu testemunho, sendo semelhante, como nós devemos ser, no nosso testemunho de fé, a Jesus nosso Senhor. E para finalizar, conforme a gente vai sentindo a presença do coração de Jesus dentro do nosso coração, e vamos também entregando o nosso coração a Jesus, nós vamos experimentando a grandeza daquela manifestação que João, no livro do Apocalipse, hoje na segunda leitura, nos revelou. A glória, o triunfo do Filho do Homem, Jesus. E o céu e a terra reconhecendo que Ele era o Senhor. Às vezes a gente diz assim: o mundo está ruim. O que está acontecendo? Está acontecendo, meus irmãos, o abandono de Deus pelas pessoas. As pessoas virando as costas para Deus, dando, como eu disse no início da homilia, a sobra para Deus, e não aquilo que é essencial, a vida. Deus ser o principal dentro da nossa caminhada nesse mundo, e a Ele recorrermos em todas as circunstâncias. Então, mesmo que eu venha à missa, mesmo que eu reze em casa, mesmo que eu seja caridoso, mesmo que eu seja amoroso a Jesus, mesmo que eu participe da Sagrada Comunhão, que eu faça novenas, que eu visite o Santíssimo, eu preciso aumentar a minha fé em Deus, crer no poder do Cristo vivo, do Senhor ressuscitado, e assim eu vou poder experimentar a graça do coração de Jesus no meu, e o meu sendo colocado no seu coração. Hoje a palavra não veio para condenar ninguém, mas veio para exortar. Exortar para a gente ser mais ainda de Deus. E nunca nos esqueçamos, quando uma pessoa ama a outra, o seu coração está dentro do coração da pessoa amada, como escutamos hoje. A graça de João reconhecer Jesus. Creio em Deus Pai, todo